Olá, amigos da Leandro Stormer, eu sou o Thiago Bizzi e esse é o Farol LS referente ao pregão do dia 4 de setembro de 2015, sexta-feira e véspera, em termos de dia útil, do feriado de 7 de setembro. Não esqueçam isso. Na segunda-feira não teremos mercado, portanto não teremos farol. E não só aqui no Brasil os mercados estarão fechados, como nos Estados Unidos, até onde eu sei, os mercados vão estar fechados também por causa do dia do trabalho. Tá? Então, o mercado volta na terça. Vamos às movimentações dos preços. Temos aí na tela o gráfico do índice Bovespa apresentando uma queda de 1,83% no pregão de hoje. Tá? A minha expectativa era que o mercado pressionasse um pouco mais na alta hoje. A minha expectativa era que beliscasse esse topinho aqui e daí, a partir daí, provavelmente formasse um candle de reversão para manter o padrão de contração. Mas o mercado não conseguiu produzir esse movimento. Ele abriu e veio corrigindo, né? É quase um engolfo de baixo. Ainda está dentro do padrão de contração. Tá? E o candle de hoje abre espaço agora para a continuidade do movimento de queda no próximo pregão. Basta que nós tenhamos a perda da mínima de hoje, isso detona um movimento de queda que deve buscar o fundinho anterior, mas como agora é a favor da tendência, tem-se, né, o risco do mercado prosseguir no movimento e buscar a faixa de suporte em 44.300, 44.000 pontos. Essa é uma zona muito importante de suporte, se ela vier testada, provavelmente leva um repique novamente, vai ser difícil a gente ver o rompimento desse patamar. Okay? No intraday, o mercado abriu com gap de baixa, veio testar o suporte do fundo de ontem, por volta dos 47.000 pontos, e ficou andando de lado. A maior parte do pregão foi um pregão bem ruim para operar, né? No sentido de que o índice não conseguiu estabelecer um movimento direcional. A partir ali de 2h30, o índice começou a corrigir um pouquinho mais forte e acabou rompendo, veio fechar abaixo da faixa dos 47.000 pontos, a qual passou a funcionar como resistência para o restante do pregão, novamente no movimento lateral. Tá? Com esse movimento fica claro, né, o rompimento da retração de 0,382 e de suporte. Tá? E com isso o mercado tem que buscar a retração de 0,618 e próximos suportes. Em termos de suporte gráfico, né, nós temos esse topo aqui, as proximidades aqui dos 46.500 pontos, que seria um alvo. E esse patamar rompido, que também significaria então o rompimento da retração de 618, traria os preços a buscar a faixa dos 45.700 pontos. Para isso, a perda da mínima de hoje é um indicativo, mas melhor é se a gente conseguir visualizar no próximo pregão um setup. O ideal, né, para a gente tentar aproveitar o movimento de queda e operar a favor dele, seria uma abertura em gap de alta pequeno, seguido do movimento corretivo rompendo a linha d'água. Esse seria o melhor sinal para nós. Não teve nenhum enquadramento para trade dentro do mini índice no pregão de hoje, nem pelo método Leandro, nem pelo método Bizzi. Os mercados americanos também caíram. A gente tem aqui o gráfico do Dow Jones, se aproxima ali do fundinho anterior, também dentro de um padrão de contração. É sempre difícil antecipar os movimentos quando o mercado está contraindo. Primeiro operar, né, porque o mercado está fazendo movimentos cada vez menores. E segundo, perceber para onde o mercado vai. Ele deve andar meio errático. A gente tem um movimento de contração e indefinido. Né? No S&P 500 futuro, mesma coisa. Pregão baixista, mercado dentro de um padrão então, de contração. Tá? Mas, como há ainda uma distância para a média móvel de 21 períodos, uma distância significativa, né, não vejo o mercado americano dando um mergulho. Deve desenvolver um movimento meio errático, né, dentro de um processo meio de contração, até a média se aproximar para daí a gente ter uma definição. O destaque do dia foi o dólar. O dólar, pessoal, ontem conseguiu gerar um sinal que alertava para a possibilidade de uma queda na tendência de alta. A gente teve um candle de força vendedora
totalmente fora da banda de Bollinger, fechando próximo da mínima, com bom volume, tá? Bem distante da média móvel de 21 períodos para a volatilidade que o dólar apresenta. Então, se enquadrava uma operação de venda, até teve uma operação de venda dentro do método Leandro, porque ele não busca acionamentos, e essa operação do método Leandro foi estopada hoje. Tá? Muita gente que vendeu o dólar aqui tomou stop. Aqui é um exemplo de porque eu gosto de operar na base de acionamento. A minha venda estaria na perda da mínima do último pregão. A perda da mínima não aconteceu, não teve venda. Então não teve stop para mim. O fato do dólar ter ignorado esse candle preto, né, me reforça ainda mais a expectativa de que o alvo do Mastro Bandeira aqui em 3.937 seja alcançado. Aí talvez, tá, bata um pânico aí e o mercado dê uma alfinetada para buscar os 4. Minha zona de alvo fica entre 3,93, 3,94 e R$ 4,00. Tá? No intraday, o dia iniciou com um gap de alta, pequenininho, o mercado fez um movimento de alta, marcou o final do primeiro movimento, fez uma correção leve e aqui rompeu o primeiro movimento com bom volume, gerando uma compra. Tá? Essa compra fluiu bem, chegou a oferecer 57 pontos. Tá? E só gerou stop mais para o final do pregão, pela média móvel de 9, quando essa mínima aqui foi perdida. Tá? A expectativa para o próximo pregão segue sendo altista, pessoal. Quem diria que o dólar ia chegar aí, hein? E o juro também, né? Dólar e juro andam mais ou menos juntos ultimamente. O juro também não acionou o sinal de reversão dado ontem. Subiu. E apesar de estar sobrecomprado, não tem mais... não tem aqui nenhum sinal de reversão. Tá? Eu tinha como alvo exatamente essa zona, tinha uma série de linhas que passavam aqui, uma zona de confluência, então de linhas de retorno. Como o juro está passando disso daí, sabe-se lá até onde ele vai ir. Tá? Eu não quero nem mostrar que, se a gente for olhar para o passado, o próximo alvo estaria aqui. Não acho que vai chegar lá, mas que o juro está em franca alta, ele está. Os papéis, a Vale perdeu bastante força hoje, quase que acionou um Monster Gap na abertura, que seria uma abertura abaixo da mínima de ontem, tá? Mas não acionou. Esse candle abre espaço para um movimento corretivo. A perda da mínima desse candle, considerando que a média móvel de uns períodos, né, ainda está apontando para baixo, abre espaço para vendas, que poderia trazer os preços novamente para a média móvel de 21 períodos. A gente ficou até bem atento ao longo do intraday para o rompimento de um primeiro movimento que não aconteceu de forma clara na Vale 5. Aconteceu de forma um pouco mais clara na Vale 3. Aqui dava para buscar a operação de venda, mas ela não alcançou o gain. Depois a gente teve acionamento de stop barato, mas acionou, né, pela média móvel de 9. Então, Vale pode haver um movimento corretivo. Vamos avaliar se esse movimento acontecer, através desse movimento a gente vai entender se a Vale realmente está forte ou não. Tá? Mas, dado esse movimento, eu ainda percebo possibilidade grande da Vale vir buscar essa zona de resistência aqui, também aqui na Vale 5. Tá? Então a gente teve basicamente duas entradas, né, aqui pela barra de ignição e depois nesse rompimento aqui de pivô meio mastro bandeira. Essa operação aqui ficou mais difícil, o acionamento dela ficou difícil. Aqui fluiu bem, conseguiu ir para o gain, e, na verdade teria até sido estopado hoje pela perda mínima de ontem. Aí quem entrou só aqui conseguiu entrar. Bom, segue o plano inicial, mas as chances de tomar stop já cresceram bastante. Petrobras vai ficando mais pesada. Ao meu ver, aumentou bastante a chance dela dar uma alfinetada, uma pancada para baixo e buscar esse fundo novamente. Mas ainda predomina um cenário que favorece um movimento mais lateral aqui, mais complicado. Então ainda é bom, na minha opinião, focar em day trade.
Setor siderúrgico, Gerdau, apesar de perder a mínima de ontem, subiu. Eu vejo esse papel insistindo um pouco no movimento de alta para testar mais claramente essa região. Tá? No intraday, conseguiu oferecer um rompimento de linha d'água. Okay. A operação conseguiu oferecer quase 3% de ganho na máxima do dia, o que cumpriu o alvo por volatilidade. Tá? CSNA era o papel que eu via como mais forte, mais potencial de prosseguir no movimento de alta, e foi o papel mais forte. Fechou na máxima hoje com bom volume, então boas chances de prosseguir em busca do topo. No intraday, tivemos um rompimento de linha d'água aqui acionado e o papel foi sendo carregado pela média móvel de 9 até o fechamento da máxima, com ganho aí de 3,8%. Os Minas é que aprontou, mais ou menos como o dólar. Ontem, os Minas se enquadrou num cenário para venda. Se a mínima de ontem fosse perdida hoje, ela foi. Não se deve fazer uma venda aqui na abertura, muito distante do ponto de estacionamento. A gente deve deixar a venda sempre mais próxima. O limite para a operação que busca acionamento deve ter um limite próximo ao seu acionamento sempre. Tá? Mas o acionamento foi acionado na volta do papel e com esse movimento de alta, foi uma alta de 8,12% e os em 5%, acabou gerando stop desse trade de correção. Tá? O meu stop estava em 3,41 e ali foi acionado. No intraday, a Uzi Minas gerou dos papéis a operação mais bonita de rompimento de linha d'água. Que é outra coisa, uma coisa é day trade, outra coisa é swing trade. No intraday teve uma operação aqui, inclusive dada por uma barra elefante, tá? E o papel conseguiu fluir bem. Esse primeiro movimento foram 5%, mais de 5%, e depois conseguiu ir além. Percebe que pela média móvel de 9, não houve stop. O papel fechou na máxima em 3,46. Uma alta aí de 7,4%. Bancos sofreram e estão nos dando aí uma luz amarela. Bradesco não conseguiu buscar a média móvel de 20 períodos. Hoje a gente teve uma queda significativa, complicou o cenário. Tá? E se continuar esse movimento de queda, o rompimento dessa zona de suporte pode precipitar mais quedas. Tá? Itaú está mais forte, mas também cai. Se cair como o Bradesco, se esses papéis caírem, pelo menos o Itaú tem um suporte primário em 25. O Bradesco já rompeu. Mas destes papéis, o que eu vejo mais risco de dar uma afundada forte é Banco do Brasil. O Banco do Brasil também já perdeu esses fundos principais, primários, que poderiam segurar os preços, e agora está até fechando abaixo desse fundo aqui. Eu só não vejo uma venda porque o volume não foi tão forte. Se o volume tivesse sido forte, eu operaria vendo na perda mínima de hoje no próximo pregão, com stop acima dessas máximas aqui. Então o Banco do Brasil é um papel que periga mais ao movimento de queda. Vou ficar bem atentos no próximo pregão. Se o mercado for baixista, o Banco do Brasil tende a cair com uma boa dose de força. Indo para... Deixa eu só abrir aqui que eu fechei sem querer. Outros papéis, se a gente pegar minha lista, não são muitos. O pregão de hoje não traz muitos enquadramentos de swing trade. Me chama mais a atenção a BOVA 11. Eu sei que tem uma correlação enorme com o índice, né? É uma representação do índice. Mas acho que esse é um dos papéis que mais me convida a uma operação na ponta vendedora. Se houver a perda da mínima de hoje, a gente tem um padrão de contração, né? Mas a tendência favorece um movimento mais amplo. Então, se o mercado perder essa mínima, há uma chance dele vir buscar aqui embaixo. Então, esse papel chama minha atenção. EZTC3 é outro papel que poderia ser trabalhado na ponta vendedora. Nós tivemos o rompimento aqui no dia 1º. Isso aqui é um processo de pullback que parece estar se finalizando com o candle de hoje, que tem um baita volume, inclusive. A perda mínima de hoje seria a finalização do processo de pullback e retomado o movimento de queda. Na ponta compradora,
Papel que pode gerar uma entrada é TRPL, está distante da média. O papel está praticamente boa parte dele fora da banda de Bollinger. É um martelete, se superar a máxima pode haver aqui alguma recuperação. Mas não é um papel que me chama, que me inspira muita confiança. Com esse cenário atual do índice, né, o fato de não ter um pico de volume nesse candle e o fato de a gente estar trabalhando abaixo desse ponto de suporte, que foi rompido em 37, não são sinais tão bons assim para o TRPL4, mas é o que tem aí, permitindo, né, uma avaliação na ponta compradora. Hipermarcas chamou a atenção hoje, porque está rompendo essa zona de suporte importante dos 15,70. Tá? E se prosseguir nesse movimento de queda, o próximo alvo é 14,30. Mas esse rompimento não gera operação, porque está meio afastado da média móvel de 21 períodos. Tá? Então não está muito legal. No intraday, Hipermarcas gerou um primeiro movimento. Aqui estava a linha d'água, serviu como resistência. Daí tu percebe a formação do primeiro movimento, rompido nesse candle forte que teve um bom volume. Tá? Então aqui houve uma venda e o papel chegou a cair 4% e no fechamento reduziu essa perda para 1,92. Esse ganho, na verdade, né? A partir daquele rompimento. Então foi um papel que chamou a atenção no intraday. Outros papéis que chamaram a atenção no intraday. Bradesco rompeu um primeiro movimento, mas não foi nenhum grande rompimento. Faltou volume. No entanto, quem operou conseguiu extrair algum ganho. Braskem, que vem desenvolvendo aquele movimento de alta que nós começamos a identificar a partir do último dia útil do mês passado, agora alcança o extremo da resistência. Tá? Ofereceu hoje um rompimento de linha d'água, aqui, com uma boa configuração de médias por trás. Foi um trade bacana. CCRO3 rompeu o primeiro movimento para baixo, como ficou meio no limite aqui, era legal operar pela confirmação. Repara o volume como foi forte. O mercado caiu uma boa dose depois disso. Vamos testar esse fundo aqui, né? Cosan mostrava um bom volume hoje. A gente ficou bem atento ao rompimento aqui com o primeiro movimento. Não conseguiu romper legal. Se alguém entrou como um power breakout, não estaria errado. O stop abaixo dessa mínima não foi acionado. Na verdade, o stop, a entrada teria se dado logo aqui. E o stop pela média móvel de 9 teria se dado praticamente no mesmo preço. Então acabou não fluindo. Mas chama a atenção, as bandas ficaram bem estreitas, pode ter movimento forte no próximo pregão. A mesma coisa em relação ao mini índice. As bandas são estreitas. O rompimento de consolidação para um lado ou para o outro pode gerar um movimento forte. Na Petrobras também. Tá? Favorecendo um movimento mais baixista. Bancos também, Itaú. Então acho que a gente pode ter uma abertura interessante e movimentada na terça-feira. Nós falamos de CCRO, Ecor 3 iniciou o dia com uma barra elefante, que foi acionada, dava para trabalhar já o acionamento, mas acabou gerando stop pela média móvel de 9, a gente ficava atento a um gift aqui, mas o papel não conseguiu produzir o sinal. Tá? Então, fora esse stop, não teve mais nenhum trade em Ecor 3. KLBN 11 também gerou uma barra elefante, dessa vez baixista, acionou, também dava para operar aqui. O papel não conseguiu fluir para o alvo, nem para o que seria uma RP por volatilidade, e acabou gerando stop a partir deste candle aqui, né, na superação dessa máxima, gerando uma perda. Nada muito significativo, mas uma perda. E por fim, vale a pena mencionar, Rente 3, ofereceu aqui um rompimento de linha d'água,
Ficou um pouco caro a confirmação, então não foi o sinal mais bonito, mas como tinha uma configuração razoável no gráfico diário, dava para operar, e essa operação também influiu para o stop, através deste candle que fechou abaixo da média móvel de 9. Inicialmente o stop estaria abaixo da mínima do dia, então foi um custo equivalente à metade do que se planejava inicialmente. Então foi isso que aconteceu de mais interessante no pregão de hoje. Eu fico com expectativa baixista para o pregão da terça-feira. Acho que a gente pode ter uma abertura bem mexida. E a partir daí a gente pode avaliar os próximos movimentos. Fico por aqui. Agradeço a audiência de vocês. Desejo a todos um ótimo final de semana com feriadão. Até terça.